Oi pessoas, meu nome é Júlia e hoje a gente finalmente volta com a programação normal do canal. Eu sei que eu fiquei muito tempo desaparecida, foi uma mistura de várias coisas. Eu tava produzindo o canal do Alfaberto, que eu vou deixar o link aqui. E logo em seguida eu fui viajar, fiquei quase um mês fora. Voltei, tava carnaval, demorou pra eu me organizar de novo. Daí também voltou a aula, tava tudo meio esquisito, não estavam batendo nada com nada. Mas agora, finalmente, estamos organizados, estamos de volta. E se tudo der certo, o canal vai continuar ao longo desse ano, bem lindo, bem bonito, tentando sempre trazer um conteúdo legal e diferente pra vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Como vocês já devem ter visto no título, o vídeo de hoje vai ser diferente. Ele não vai ser sobre uma série ou um filme, na verdade, ele vai ser sobre um jogo. Hoje eu vou falar sobre a estrutura narrativa de Devil May Cry 3 e como, com jogabilidades à parte, ele conseguiu se manter relevante e com uma estrutura de fãs tão forte e tão poderosa, mesmo depois de 14 anos do seu lançamento. Devil May Cry 3 é um jogo de hack and slash produzido pela Capcom. Conseguiu uma quantidade de fãs muito grande, muito rápido. Os jogos anteriores já eram muito bons, já tinham uma fanbase, mas foi o 3 que deu aquele pontapé em Devil May Cry e mostrou por que ele tava ali e pra que ele tinha vindo. Devil May Cry 3 vai seguir a história do Dante, que ele é um caçador de demônios. Ele mesmo, ele é metade humano, metade demônio. E logo nos primeiros momentos do jogo, a gente vê que acontece um grande conflito ali. Aparece um prédio gigante no meio da cidade do nada e a gente descobre que quem tá em cima desse prédio, quem tá arquitetando tudo isso, que aparentemente é uma tentativa de reabrir os portões do inferno, é o seu irmão gêmeo, o Virgil. Como eu falei antes, jogabilidade à parte, o motivo de Devil May Cry 3 ter tido um sucesso tão grande foi na verdade sua narrativa. Os principais fatores de fazerem essa narrativa ser tão boa são os personagens, o tema e a sua estrutura. O Dante, aparentemente, é um cara que não quer nada com nada, ele tá nem aí pra tudo, a gente vê que ele é muito forte, ao mesmo tempo ele caçoa de tudo, ele tem um humor muito sarcástico e aparentemente ele não se importa com nada, ele tá 100% nem aí pra qualquer coisa. Diferente do que a gente pode pensar de um protagonista de um game, ele não é um herói. A motivação dele de ir em direção ao Temenigru, lutar com o Virgil, não é pra tentar parar uma desgraça, não é pra salvar todo mundo. Ele só vai atrás do Virgil única e exclusivamente porque ele não gosta do irmão. Ele entra naquela jornada por pura birra. Ele quer atrás do Virgil porque ele quer bater nele, porque ele não gosta dele. Eles têm uma rixa muito grande. Dante, ele não é um herói. Ele é um anti-herói. Ele não tem uma motivação comum herói. E a gente vai ver isso mudar ao longo do jogo e se desenvolver. Apesar de começar essa jornada por pura birra, ao longo da narrativa ele vai aprender qual é a responsabilidade real dele dentro daquela situação. Assumir essa responsabilidade, entender quem ele é, entender o que ele precisa fazer para bater de frente com o Virgil, não por birra, mas sim por uma questão muito maior do que eles. Esse tipo de caracterização traz o Dante muito pra perto da gente. Ele é super forte, ele é sarcástico, ele é metade demônio. Aparentemente isso afastaria o personagem do jogador, mas é exatamente esse crescimento narrativo dele entender quem ele é e se entender acima de qualquer coisa humano, traz ele pra perto da gente. Ele pode ser metade demônio, mas acima de tudo ele se entende humano, porque ele ainda tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa que ele não sabe e tem muita responsabilidade na mão dele, e ele vai aos poucos descobrindo como lidar com isso e como seguir em frente. Além disso, o que torna ele ainda mais humano, a quantidade de erros que ele comete. Na verdade, o Dante não comete poucos erros, ele comete muitos erros, ele só faz cagada. No início do jogo, e acho que até hoje em Devil May Cry 5, ele é muito show-off, ele quer mostrar o que ele sabe fazer, que ele é poderoso, e nisso ele acaba fazendo muita cagada. E são esses erros causados pela essa personalidade dele que trazem ele para mais perto do jogador. A gente é humano, a gente erra, e o Dante também, ele é
parte humana e ele também vai errar. Uma coisa importante que eu preciso dizer também, que vai interligar com o próximo personagem, é o fato de que o Dante ele usa todo esse sarcasmo para lidar com a perda da mãe. O Virgil é o irmão gêmeo do Dante, é ele que tira o Temenigru do chão e cria um caos gigante na cidade, mas desde o primeiro momento que aparece, ele é tão cativante porque ele te dá medo. Ele te mostra em poucos segundos, não só como ele é forte, mas como ele é muito, muito mais forte que o Dante. Ele destrói com um golpe limpo e preciso um inimigo que até segundos atrás a gente suou pra conseguir matar. A questão é que o Virgil não é o vilão de Devil May Cry 3, mas sim ele é um antagonista pro Dante, representando o contrário de tudo que ele é. O Dante é impulsivo, ele tem essa parte humana muito forte dentro dele, ele só faz cagada, ele tem um estilo de luta que ele se esparrama muito, ele bate pra tudo quanto é lado, ele quebra tudo, ele não tá nem aí. O Virgil, ele não gasta energia que não precisa. Todos os movimentos dele são calculados, são pensados, são certos. Ele não vai atacar nada, ao menos que ele tenha certeza que ele vai suceder e que ele vai ganhar. E ao contrário do Dante, o Virgil, ele é quieto, ele é silencioso, assim como nas atitudes, nas palavras, ele mostra que ele não gasta energia com o que não precisa. E o jeito dele de lidar com os problemas internos, de lidar com a perda da mãe, enquanto o do Dante é usar o sarcasmo em tudo, o do Virgil é a busca de um poder extremo para nunca mais se sentir incapaz e vulnerável. O Arkham é o verdadeiro vilão de Devil May Cry 3. Inicialmente, ele aparece só como um lacaio do Virgil, alguém que tá ali ajudando ele a fazer tudo que ele precisa fazer pra atingir esse poder que ele precisa, pra se sentir menos vulnerável. Mas na verdade, a gente aprende com o longo do tempo que o Arkham quer todo aquele poder que o Virgil tá buscando pra ele, e ele só usa o Virgil como um canal pra conseguir tudo que ele quer. Enquanto o Dante é birrento de um lado, o Virgil, ele quer o poder pra não se sentir vulnerável, o Arkham, ele é puro egoísmo e ambição. E isso a gente aprende com o próximo personagem. Lady é a filha do Arkham. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não é só um personagem secundário. Ela tá ali desde o começo pelo motivo certo. Ela é a verdadeira heroína. Ela é aquela pessoa que ela tá ali naquela jornada desde o princípio com o motivo certo, com o motivo real, que é parar o vilão, que no caso é o Arkham, o próprio pai. A Lady não só é a verdadeira heroína de Devil May Cry 3, como ela também é responsável por abrir os olhos do Dante e fazer ele perceber como, sendo filho de quem é, a responsabilidade daquilo tudo cai nas mãos dele e como ele realmente tem que resolver aquilo. Desde Devil May Cry 1, as questões familiares sempre foram muito presentes na narrativa. A gente tem o Dante numa ilha deserta, tentando encarar o Mundus, que é o demônio superpoderoso, o rei do submundo, e nesse meio termo ele dá de cara com o irmão dele, com o Virgil. O que foi isso? Eita! Um demônio chamado Nelo Ângelo, que mais pra frente ele vai descobrir que na verdade era uma versão corrompida do seu irmão Virgil. E é em Devil May Cry 3 que a gente vai aprender por que o Virgil foi corrompido e como. Sendo família um tema comum ao longo de toda a saga, até mesmo naquele reboot de 2015, que é bom, ficou um pouco esquisito, mas é bom. Em Devil May Cry 3 não seria diferente. Ele coloca as questões familiares em primeiro plano e questiona até que ponto nós temos responsabilidade por aqueles que vieram antes de nós, mais especificamente, nossos pais. A responsabilidade do Dante, que ele aprende ao longo da narrativa, passa a ser quebrar um círculo de violência dentro de famílias. Se no começo ele lutaria pelo Virgil por birra porque ele não gosta dele, ele começa a lutar pelo Virgil em uma tentativa de evitar que a história não só deles, como também da Lady, que foi uma história de muita negligência familiar, de perdas e muita dor, tenha que se repetir nas outras gerações. Apesar de lutar contra o Virgil em uma tentativa de parar esse ciclo, a gente vê que o Dante não quer perder o irmão dele. Assim como a gente vê que o Virgil não quer perder a ligação que ele tem com a própria família. Apesar de não aceitar a ajuda do Dante no final, ele abre a mão da espada de Esparta, que era aquele poder que ele tanto precisava para deixar de se sentir vulnerável, em troca do amuleto que era da mãe deles. Pro Virgil, a memória da mãe dele, no final de contas, é muito mais importante do que o poder.
O que deixa a narrativa de Devil May Cry tão bem feita e tão bem estruturada é a forma que ela é montada ao longo do jogo. A narrativa de Devil May Cry 3 segue a estrutura básica da história em 3 atos. E esses 3 atos são muito bem marcados a partir das lutas de boss contra o Virgil. Essa estrutura narrativa em 3 atos, ela traz 3 pontos principais que são os plot points, que são pontos nos quais a narrativa ela vai dar uma virada para conseguir manter o interesse e a atenção da pessoa que está assistindo, jogando ou lendo. No primeiro plot point, ou seja, na primeira luta contra o Virgil, vai acontecer o despertar do Dante. Não só o despertar do seu Devil Trigger, do lado demônio dele, e que ele entende um poder que ele não sabia que ele tinha, mas também o despertar do início da sua consciência, que vai ser consolidado depois com a Lady. No segundo plot point, a gente vai descobrir que, na verdade, o verdadeiro vilão é o Arkham. Depois de uma segunda luta contra o Virgil, o Arkham aparece e usa o sangue do Virgil, do Dante e da Lady para conseguir chegar até a Espada de Esparda e pegar para si o poder que o Virgil tanto ansiava. E no terceiro e último plot point, na última luta contra o Virgil, o Dante não só vai conseguir derrotar o próprio irmão, como a gente também vai ver o Virgil abrindo a mão daquele poder que ele tanto queria em troca da memória da mãe deles. Mostrando que o Virgil também, diferente do que a gente acreditava até então, também tinha um lado humano muito forte, não só o Dante. E a união desses 3 fatores tem uma personagem e estrutura que faz a narrativa de Devil May Cry 3 tão rica, tão importante e com uma capacidade tão forte de arrastar milhares de fãs ao longo de tantos anos. Aparentemente, esse conflito entre o Dante e o Virgil vai ser resolvido, enfim, agora em Devil May Cry 5, que acabou de ser lançado. Eu tô louca pra jogar, eu preciso muito saber o que é isso que vai acontecer. Eu tô há dias vendo live na Twitch só de alguns boss, assim, pra não pegar nenhum spoiler da narrativa, porque eu quero muito saber como vai desenrolar. Eu quero muito saber o que aconteceu de verdade depois que o Dante lutou com o Nelo Angelo em Devil May Cry 1 e qual é o papel do Nero em toda essa história que todo mundo já sabe. Quem jogou Devil May Cry 4 sabe que o Nero é filho do Virgil. Quero muito entender qual vai ser o papel do Nero em toda essa história, em toda essa narrativa. O Virgil vai, enfim, morrer, ele vai finalmente abraçar a sua parte humana em nome do filho. O que vai acontecer? Eu tô muito ansiosa, quero muito saber o que vai acontecer em Devil May Cry 5. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal. Me sigam nas minhas redes sociais, Jubzanelato, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora também eu tô no Twitch, eu faço lives de jogos de PlayStation 4. Na verdade, quando dá. Eu ia fazer todo domingo, mas a minha internet ela não coopera muito, então não é sempre que eu consigo. Mas sempre que tiver live, eu vou avisar em todas as minhas redes sociais. Então, se você gosta de games, se você gosta de PlayStation 4, se você gosta de me ver passando vergonha na internet porque eu não jogo muito bem, se você gosta de games, se você gosta das estruturas narrativas dos games, me assiste lá no Twitch e deixa aqui embaixo pra eu saber que vocês gostaram, pra fazer mais vídeos sobre narrativas de jogos. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.